Revalida 2013, questão 2. Mulher com 72 anos de idade vem fazendo tratamento e acompanhamento para anemia ferropriva no posto de saúde há cerca de 1 ano e meio. Relata que nos últimos 4 meses perdeu 5 quilos, está se sentindo mais fraca e apresentou vários episódios de diarreia, que cessaram espontaneamente, seguidos de vários dias sem evacuar, quadro que vem se alternando desde então. A pergunta: qual o diagnóstico mais provável e a investigação adequada são, respectivamente? Ok, então de acordo com as alternativas a gente tem que diferenciar o diagnóstico entre câncer de cólon, colite ulcerativa, câncer de reto, diverticulose crônica e angiodisplasia de cólon. Ok, história clínica só para a gente reforçar. É uma mulher de 72 anos de idade que apresenta anemia ferropriva há 1 ano e meio, relata a perda de 5 quilos nos últimos 4 meses. Apresentou fraqueza, vários episódios de diarreia que cessaram espontaneamente, seguido de constipação. O quadro vem se alternando desde então, entre diarreia e constipação. Ok, então primeiro vamos falar sobre a angiodisplasia de cólon. A angiodisplasia intestinal é uma condição de prevalência preponderantemente adulta, tendo aumento de incidência por volta dos 30 anos e pico após os 60 anos. As prevalências não são bem estabelecidas, a maioria dos diagnósticos é realizada como achado de exame. Em adultos, a prevalência é aumentada em doenças como DVW e doença renal crônica, mas não se sabe desta relação na fase pediátrica e nem existe protocolos de rastreamento nesses casos. Ok, a fisiopatogenia e a morfologia. Quanto à etiopatogenia, também é sugerido que fatores angiogênicos estejam envolvidos. O aumento da expressão desses fatores foi encontrado nas angiodisplasias colônicas em humanos, mas a relação dessa observação e a patogenese é incerta. As angiodisplasias são compostas de vasos dilatados de paredes finas que são revestidas por endotélio isolado ou juntamente com pequenas quantidades de músculo liso. Pequenas comunicações arteriovenosas também estão presentes e são devidas à incompetência de esfíncter pré-capilar. Artérias dilatadas também podem ser vistas nas angiodisplasias maiores e podem estar associadas a fístulas arteriovenosas, explicando sangramentos rápidos e volumosos em alguns pacientes. Ok, manifestações clínicas. As angiodisplasias podem ser encontradas durante a avaliação de hemorragia gastrointestinal ou podem ser descobertas por acaso durante o exame endoscópico. Quando ocorre sangramento, este tende a ser crônico e recorrente. Cólon. Lesões do cólon são encontradas mais frequentemente no cólon direito. A seguinte distribuição foi observada em uma série que inclui 59 pacientes com angiodisplasias colônicas, 47 dos quais eram assintomáticos. Seco. 37%, cólon ascendente de 17%, cólon transverso 7%, cólon descendente 7%, cólon sigmoide 18% e reto 14%. Ok, o diagnóstico. As angiodisplasias são geralmente diagnosticadas por endoscopia, a qual é realizada para avaliar a hemorragia gastrointestinal ou, na maioria das vezes, para outros fins. Exames radiológicos contrastados e o diagnóstico intraoperatório também são frequentes. O método endoscópico conta com endoscopia digestiva alta, colonoscopia, enteroscopia e cápsula endoscópica. Ok, diverticulose colônica. Diverticulose de cólon é uma condição comum que afeta aproximadamente 50% das pessoas na idade de 60 anos e a maioria das pessoas na idade de 80 anos. Apenas uma pequena porcentagem daquele com diverticulose tem sintomas e poucos são submetidos à cirurgia. O que é? Divertículos são saculações que se desenvolvem na parede do cólon, geralmente no cólon sigmoide ou esquerdo, ou ainda podem se desenvolver em todo o cólon. A diverticulose descreve a presença dessas saculações e a diverticulite é a inflamação ou presença de complicações nessas saculações. Sintomas. Os sintomas mais frequentes da doença diverticular são a dor, geralmente no abdômen inferior esquerdo, diarreia, cólicas, alteração do hábito intestinal e ocasionalmente evacuação de grandes quantidades de sangue. A diverticulite pode apresentar os seguintes sintomas: dor, calafrios, febre e alteração do hábito intestinal. Ok, alguns sintomas mais intensos estão associados com complicações mais sérias, como perfusão, abscesso ou formação de uma fístula. Ok, aqui a gente tem uma imagem, a gente consegue visualizar aqui os divertículos. E aqui a gente tem uma outra imagem. Ok, câncer de cólon e reto. A definição e epidemiologia. O câncer de colo e reto é um dos tumores de ocorrência mais frequente e também um dos que apresentam maior taxa de mortalidade. Estima-se que 27 mil casos novos tenham sido diagnosticados no ano de 2008 no Brasil, e que corresponde a 15 novos casos a cada 100 mil habitantes. Os fatores de risco.
O risco de desenvolver câncer de cólon ao longo da vida diária varia de 6% na população geral até mais de 95% em pacientes com polipose adenomatosa familiar. Diversas condições foram identificadas como potenciais fatores de risco, tais como história familiar, dieta rica em carne vermelha, diabetes mellitus ou resistência à insulina, doença inflamatória intestinal, tabagismo, ureterosigmoidostomia, bacteriemia por Streptococcus bovis ou radiação prévia. Ok, sinais e sintomas. Os sinais e sintomas estão diretamente relacionados à localização. Por exemplo, pacientes com tumores do colo esquerdo geralmente apresentam obstrução, perfuração, mudança na característica das fezes e hematoquesia, já aqueles com tumores de colo direito apresentam mais comumente anemia ferropriva. Atualmente vem ocorrendo uma mudança na localização mais frequente do câncer, sendo 50% dos tumores diagnosticados no lado direito, não havendo uma razão conhecida para essa mudança no perfil epidemiológico. A patogenese. Principais mecanismos do câncer do cólon e reto. A instabilidade cromossômica. Esse mecanismo causa 85% dos cânceres do cólon reto esporádicos, em que o adenoma é o precursor da lesão maligna. A perda do gene supressor tumoral, a APC, é um exemplo típico da denominada sequência do adenoma-carcinoma. Essa alteração genética é a base da PAF. Diagnóstico. O diagnóstico é realizado por meio da biópsia da lesão, geralmente por estudo endoscópico, e avaliação histopatológica. Ok, os primeiros sinais. No caso dos tumores de reto, manifestam-se em geral sangramento intestinal. Então isso aqui vai ser importante para a gente na questão. Com o tumor no reto, há mudança no organismo, por exemplo, o intestino fica mais lento, constipado e depois de alguns dias nota-se diarreia. Também há o aparecimento de cólicas. Essas alterações podem ser sinais de alerta, não que seja necessariamente câncer, mas há algo errado, doenças comuns como síndrome do cólon irritável. O paciente com câncer do reto também recebe quimioterapia complementar se houver risco de o tumor voltar. Além disso, também passa por sessões de radioterapia. A complexidade da cirurgia varia de acordo com a localização do tumor. A colostomia, a porção do intestino exteriorizada na parede do abdômen por onde são escoados as fezes e gases por uma bolsa coletora. Pode ser provisória, caso seja possível preservar ou restaurar o esfíncter anal, músculo que controla a abertura e fechamento do ânus, ou então permanente dependendo da gravidade. Ok, a colite ulcerativa. A colite ulcerativa é uma doença inflamatória do cólon e intestino grosso que se caracteriza por inflamação e ulceração na camada mais superficial do cólon. Os sintomas incluem caracteristicamente diarreia, com ou sem sangramento retal e frequentemente dor abdominal. A colite ulcerativa pode afetar apenas a parte inferior do cólon reto e é, então, chamada de proctite ulcerativa. Se a doença afetar apenas o lado esquerdo do cólon, ela é chamada de colite distal ou limitada. Se ela envolver todo o cólon, é pancolite. A colite ulcerativa difere de uma outra doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn. A colite ulcerativa afeta apenas o cólon. A inflamação é máxima no reto e estende-se até o cólon de modo contínuo, sem nenhuma área de intestino normal poupada. A doença de Crohn pode afetar qualquer área do trato gastrointestinal, incluindo o intestino delgado, e pode haver áreas de intestino normal entre as áreas do intestino doente, as chamadas áreas poupadas. A colite ulcerativa afeta apenas a camada mais superficial do cólon, enquanto a doença de Crohn pode afetar toda a espessura da parede intestinal. A colite ulcerativa e a doença de Crohn são diferentes do cólon espástico ou síndrome do cólon irritável, que é um distúrbio de motilidade do trato gastrointestinal. A síndrome do cólon irritável não tem nenhuma relação com a colite ulcerativa ou a doença de Crohn. Ok, então aqui exame de imagem, só para a gente diferenciar colonoscopia e retossigmoidoscopia. A retossigmoidoscopia ela pega apenas 1/3 do cólon, enquanto a colonoscopia ela é possível fazer o exame e visualizar todo o cólon. Ok, voltamos então para a questão. A pergunta: o diagnóstico mais provável e a investigação adequada são, respectivamente. Vamos lá então. Alternativa A: câncer de cólon. O diagnóstico mais provável e a investigação colonoscopia. Assim, o paciente realmente ela tem muita indicação ela tem algumas indicações de câncer. O paciente
A mulher com 72 anos de idade apresenta anemia ferropriva, tem perda de peso, apresenta essas alterações do trato gastrointestinal. Portanto, o câncer é uma das alternativas. Alternativa B, colite ulcerativa. A colite ulcerativa, como nós vimos, normalmente ela causa sangramento e dor. Essa paciente ela não relata nenhuma dor e não relata nenhum sangramento. O sangramento pode estar presente, mas no caso não tem nenhum relato. Ok, então, alternativa C, câncer de reto. Como o câncer de cólon também a gente não consegue descartar o câncer de reto. O câncer aí, sem dúvida, seria a alternativa mais... seria a alternativa com maior probabilidade. Então, vamos deixar então a A e a C para depois. A D, diverticulose colônica e enema opaco. A diverticulose colônica, como nós vimos, ela causa dor, calafrio e febre. A paciente, no caso, não apresenta nenhum desses sintomas e ela apresenta um quadro mais arrastado de anemia ferropriva há cerca de 1 ano e meio e essa perda de 5 quilos há 4 meses. Portanto, a gente exclui aí a diverticulose. E angiodisplasia de cólon. Como nós vimos, a angiodisplasia também apresenta alguns sintomas diferentes. Normalmente, o paciente tem sangramento, não tem essas características de perda de peso, de anemia ferropriva prolongada. Então, como nós vimos, também é uma doença mais rara também, que é pouco diagnosticada. E no caso da angiodisplasia de cólon, se a gente fosse fosse diferenciar, a gente iria na investigação adequada. No caso da angiodisplasia de cólon, como nós vimos, a investigação adequada não seria essa cintilografia. Ok, então ficamos entre a A e a C, o câncer de cólon e o câncer de reto. Normalmente, como nós vimos, o câncer de reto ele causa sangramento. Normalmente o paciente ele vai no médico, ele procura um médico devido ao sangramento nas fezes. Às vezes o paciente é totalmente assintomático, mas apresenta sangramento que chama a atenção. E é muito comum que o paciente chegue no ambulatório com essa queixa. E no caso, investigação, colonoscopia ou retossigmoidoscopia. Como nós vimos, nesse caso, que a gente não teria como diferenciar 100% se seria um câncer de cólon, um câncer de reto, seria muito mais... aumentaria muito mais a chance do diagnóstico fazer a colonoscopia, sendo que a colonoscopia a gente consegue ver todo o intestino. E o paciente não tem também sinais, ele não apresenta sangue nas fezes, então a maior probabilidade seria o câncer de cólon e a investigação adequada seria a colonoscopia, que a gente consegue ver o cólon inteiro e aumentaria a chance de fazer o diagnóstico. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, câncer de cólon e colonoscopia.